Deixa eu ver aqui. Bem, as etapas, a gente falou aqui da documentação, a gente falou o tipo de construção, pode ser vertical, ela pode ser horizontal, pode ser construção pesada, e a gente vai voltar mais para o maior campo, né, que é a parte de construção de edifícios, onde tem a maior empregabilidade para um técnico de segurança. E eu espero poder contribuir para isso, tá certo? Apesar dessa experiência nova, mas a gente vai tentar aqui formar profissionais capacitados para poder adentrar um canteiro de obras e resolver realmente o problema pelo qual foi chamado, foi empregado. Então a gente tem, na construção civil, a gente tem, basicamente, são 3 etapas, tá certo? Sendo que, em algumas cidades, né, que principalmente as capitais do Nordeste e já a parte do interior, a gente tem o seguinte panorama. Não existem mais terrenos no centro da cidade desocupados, aqueles terrenos livres, limpos, né? Então a gente precisa fazer a chamada demolição. A demolição de uma edificação. Então, essa demolição começou a incorporar na etapa, né? Passou a ser uma etapa importantíssima. Por que uma parte importantíssima? Porque quando você vai construir, você vai começar do chão. Agora, quando você vai demolir uma coisa que já estava lá e ninguém sabia, ninguém vai saber como foi feito aquilo ali, quem fez, como fez. Então, é uma etapa preocupante e uma etapa perigosa também e passou a ser adicionada. Tem pergunta, por favor, Ana? Temos sim, professor. Do aluno Carlos, do Polo Escada, ele faz mais uma pergunta. Como fazer o dimensionamento de instalações sanitárias em um canteiro de obras com 80 trabalhadores? Ô Carlos, eu quero dizer a você o seguinte, essa pergunta aí você que vai me responder daqui a pouco, tá certo? Eu espero que daqui para o final da aula você vai ter condições de responder. Não só você, mas como todos eles. É justamente o assunto que a gente vai entrar daqui a pouco, tá certo, Carlos? Bem, rapidinho eu respondo. Isso aí vai uma promessa aqui minha. Então a gente tem a demolição como a primeira etapa, tá certo? Mas se aparecer em concurso aí, vamos lá. Quais são as etapas de uma construção? Aí todo mundo vai dizer, as etapas são fundação, estrutura e acabamento, ok? Então essas cidades que já estão habitadas, que a densidade demográfica em termos de imóvel está muito compactada e onde você tem que abrir caminho para poder fazer novas construções, então essa etapa de demolição começa a aparecer, começa a surgir. A gente está aqui em Recife, e você percebe que aqui em Recife não tem mais áreas para poder fazer construção. Então, a gente tem que fazer a demolição para depois se iniciar o processo de uma nova construção. Aí sim, demolição, fundação, estrutura e acabamento. Ok? Então, quando alguém perguntar a vocês quais são as etapas de construção, vamos chutar. Eu vou colocar aqui uma a mais. Demolição, estrutura, demolição, fundação, estrutura e acabamento. Pronto, são essas 4 etapas da construção. Aí, já na parte de demolição, só para a gente dar uma pincelada, porque a gente tem o item 18.5 que fala justamente da demolição. O que é que tem que ser feito na demolição? Então a gente tem a demolição que é mecanizada, aonde eu utilizo um operador de máquina e a máquina vai lá e faz a demolição. A etapa, né, é a parte da demolição que tem menos risco para o trabalhador. Então, se eu tenho uma máquina, geralmente essas máquinas PCs, né, PCs 200, que são máquinas onde tem um braço mecânico, que tem um longo alcance, né, tem um poder de demolição muito, muito bom, muito forte. Então, essa etapa aí é uma etapa que a gente pode, na verdade, ter um controle maior dos riscos existentes, dependendo também da edificação que eu vou fazer a demolição. A etapa de maior risco, logicamente, é a manual. E é onde a gente tem um maior campo de trabalho aí. Trabalhadores que fazem demolição manualmente. Então, essa etapa aí realmente tem que ter uma análise de risco, uma análise prévia. Você tem que tomar alguns procedimentos para poder começar a execução. E a parte de implosão, que a gente só vê lá para o sul do país. Aqui em Recife ainda não teve nenhuma cena que pudesse usar a implosão
de uma edificação. E sim desmanche de rocha, né? Que a gente tem. A gente participa também de alguns eventos onde é feito toda a explosão, na verdade. Não é implosão, é a explosão de rochas. A gente tem espaço, campos, rodovias, estradas, que a gente precisa abrir e realmente dinamitar algumas rochas, ok? Bem, já dando início aí, na próxima aula a gente vai falar sobre PCMAT. Aí muita gente vai, rapaz, eu queria aprender a fazer um PCMAT. Ok, eu digo a vocês, para saber fazer um PCMAT tem que entender um pouco de projeto, né? Porque não é tão simples assim como o pessoal fala. Analisar os riscos existentes, isso aí é fácil. Agora, você fazer os projetos, estudar mesmo, analisar o ambiente, para você começar a dimensionar aquilo ali, é mais um pouquinho complicado. Mas você vai entender até o final do curso, do nosso módulo, como se faz, pelo menos como se executa o PCMAT, tá certo? Esse slide que a gente tem aí, por favor, Billy, coloca aí para o pessoal ver. É um mapa, tá certo? Seria um mapa de risco de um determinado canteiro, tá certo? Não está colorido, mas se você ver aqui, você tem umas setinhas onde você vai vendo a rota de fuga, você tem o perfil aqui da edificação, como é que vai ser, aonde tem o que Carlos perguntou agora há pouco tempo, a área de vivência. O mouse? Sim, pode usar para apontar. Ok. Vivendo e aprendendo. Ok. Então a gente tem esse mapa aqui, que na verdade é uma planta, um projeto, tá certo? Do canteiro. Um layout. Então, uma visão abrangente do canteiro. Isso aí a gente faz também para análise de risco. Então, cada setor aqui, onde tem um guincho de carga, onde tem um guincho de passageiros, então eu faço realmente em cada setor de trabalho, onde está a serra, e eu começo a dimensionar os riscos que existem nesse canteiro. Então, seria aí a primeira etapa, né, para a confecção de um PCMAT, o layout do canteiro, indicando onde é que estão todos os riscos desse canteiro, ok? Aí a gente vai, né, no layout eu teria que dimensionar, especificar onde é que vai ficar a área de vivência, tá certo? Essa área de vivência é um dos itens da NR18 que a gente começou também a dar valorizar a partir de um certo momento, né, a partir de 1995 para cá, para dar mais valor, por quê? Percebeu-se que você valorizando a vida do trabalhador, você investindo na vida do trabalhador, você tem um retorno bem maior. Então, se você tratar o trabalhador da forma que é para ser tratada, não é porque é construção civil, porque o cara lá é pedreiro, é servente, não. É um ser humano e que precisa de um tratamento digno, tá certo? Há quem diga e tem dono de empresa que faz isso realmente, que o canteiro de obra é utilizado também a área de vivência é utilizada também pelo engenheiro. Então, um canteiro bom, uma área de vivência boa, também o pessoal da administração utiliza. Tem alguma pergunta, Ana? Temos sim, professor, do Polo Cabo Centro. Os alunos estão perguntando se é necessário que o técnico aplique DDS nas obras todos os dias. Veja. O DDS, diálogo diário de segurança, o DDI, diálogo diário integrado, isso aí sempre, tudo que for para evitar acidente é bem-vindo na construção. Tudo que você fizer para a parte, palestras, treinamentos, isso aí é muito importante. Então, eu acredito que 5 minutos, uma conversa diária, até mesmo uma reza, isso aí muita gente esquece, mas muita gente acredita, não está com Deus, mas muita gente também está. Então a gente falando sobre Deus, eu não sou evangélico, não sou tão religioso assim, mas acredito que isso aí ajuda, porque você fala o que o trabalhador quer escutar. Às vezes o cara está com um problema muito sério, aí uma palavra de conforto, até mesmo um bom dia. O que importa, na verdade, é você tratar o trabalhador com o respeito que ele merece, tá certo? Porque para dar porrada, para xingar, para falar, isso aí já tem muita gente que faz. Então a gente tem que fazer o inverso, a gente tem que tratar o sujeito, o cidadão,
da forma correta. Então, muita gente, tem engenheiros por aí que até me envergonha, porque você passa por ali, o cara parece que é o dono da cocada preta, né? Chega lá, trata o trabalhador, vem com uma cara feia, mas isso aí não leva a nada, a gente vai tudo para o mesmo lugar, então tem que se tratar da mesma forma.